Olá, bem-vindos ao podcast do Manchetômetro, o monitor diário da mídia brasileira. Eu sou o jornalista André Madruga e divido o programa hoje com os pesquisadores Eduardo Barbabella, Lidiane Vieira, Luísa Medeiros, Clara Câmara e Mariane Matos. No episódio de hoje, falaremos sobre a cobertura do mês de junho dos editoriais dos principais jornais do país e contaremos com a estreia de mais dois veículos, coordenados pela Luísa e pela Clara, o Valor Econômico e o Jornal Nacional. Entre os muitos assuntos abordados, os jornais continuaram tratando da pandemia, criaram um consórcio para monitorar o número de mortes infectados pela Covid-19 e mantiveram críticas ao governo federal e seu viés antidemocrático. Em junho também tivemos a troca no Ministério da Educação e a prisão de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio e Jair Bolsonaro, além da defesa das reformas econômicas. O marco regulatório do saneamento é a bola da vez no Congresso Nacional. Então, eu começo com você, Lidiane, coordenadora da Folha. Bem-vinda. Oi, André, é muito bom estar aqui com vocês sempre. Bom, para quem não acompanhou, a gente já gravou alguns episódios sobre a cobertura dos editoriais nos últimos meses e a gente começou esse projeto pensando na cobertura sobre a pandemia. Só que com o passar do tempo, os editoriais sobre a pandemia especificamente foram dando espaço para a crise política e a crise econômica que surgiram. Então, esse mês de junho não foi diferente, a gente também percebeu uma redução no espaço do coronavírus, mas ele esteve bastante presente na Folha, especificamente por conta da situação da subnotificação. E esse assunto foi tratado por duas frentes. Contra o governo federal, falando que aquela omissão dos dados oficiais foi um golpe estatístico e foi uma censura, comparada até ao estilo da ditadura militar, então a Folha foi bem incisiva quanto a isso. E também para analisar, colocando em dúvida a reabertura de São Paulo, se é um momento adequado para fazer isso, dizendo que o Estado não tem informações, não tem segurança do que está acontecendo de fato para poder dar os próximos passos, especialmente na reabertura das escolas. Então, por mais que o Dória não tenha sido massacrado e tenha sido uma cobertura, digamos, ambivalente, a Folha botou em xeque a reabertura de São Paulo nesse momento. E eu queria dar boas-vindas para a Clara, que pela primeira vez vai participar do nosso episódio. Clara, seja bem-vinda. Oi, Lid, obrigada pelas boas-vindas. É um prazer estar aqui, estreando no mundo dos podcasts com vocês. Bom, eu vou falar um pouco, então, sobre como o Jornal Nacional abordou essa questão da reabertura, né? Eu diria que, no geral, o jornal ele se mostrou bastante crítico a essa reabertura. Eu observei que ele não apenas mostrou o aumento de casos e a falta de leitos para cuidar desses casos, como também o jornal sempre manteve viva assim, essa ideia de que sair do isolamento agora, enquanto esses casos estão aumentando, seria uma grande responsabilidade, e do governo federal, né? Ele sempre pontuava muito bem isso. Especificamente tratando do Rio de Janeiro, o Jornal Nacional criticou bastante uma falta de política unificada assim, entre o governo estadual e a prefeitura da capital. Teve muito destaque para o fato de que a população estava com dificuldade em saber quais eram as regras a serem seguidas, porque um dia estava liberado fazer algumas coisas e no dia seguinte essa liberação já tinha sido cancelada, por exemplo, né? E ainda sobre a Prefeitura do Rio e essa reabertura, o Jornal Nacional pontuou em diversos momentos, usando falas de especialistas, que a abertura ela estava sendo muito prematura, né? Que o planejamento da Prefeitura estava levando em consideração algumas, digamos, premissas de especialistas que eram falaciosas. Então, isso foi muito destacado ao longo do mês no JN. Destacou-se muito também que o Estado do Rio de Janeiro não estaria preparado para essa reabertura. Isso foi pauta constante durante o mês de junho no jornal. Houve também muitas críticas ao governador e ao prefeito também do Rio de Janeiro. Isso foi muito pontuado, foi super desdobrado em matérias, usando, mais uma vez, falas de especialistas, apontando que a abertura, nesse momento, era de uma irresponsabilidade política muito grande. Isso foi bastante discutido ao longo do mês no jornal. E aí eu queria saber, Eduardo, se no Globo essa pauta também se manteve dessa forma crítica. Olá, Clara. Novamente, seja bem-vinda. É um prazer ter você na nossa equipe.
Bem, o Globo fez uma cobertura sobre o coronavírus e sobre a pandemia que criou uma linha do tempo da crise do coronavírus. Como ela funcionou para o Globo? No início do mês, o Globo começou a ser duramente crítico à flexibilização do isolamento. Então, nos primeiros dias do mês, o Globo não acreditava que era o momento certo para flexibilizar o isolamento. Entendia que nós poderíamos prejudicar todos os avanços que nós tínhamos no combate à pandemia. E aí, durante o mês, o Globo se mantém neste mesmo argumento. Ele vai defender que não é o momento para flexibilização. E vai mesclar esse tipo de argumento sobre tempo e críticas sanitárias a essa flexibilização com críticas até à ação do governo federal quanto ao combate à pandemia. Então, eles vão criticar, utilizando principalmente dados do TCU, que o governo Bolsonaro está falhando no enfrentamento da doença e isso vai desperdiçar dinheiro público, aumentar mortes e, consequentemente, pode, inclusive, aumentar o tempo da pandemia no país. Então, isso seria algo extremamente prejudicial. E também utilizo um exemplo do Rio de Janeiro, que a Clara trouxe do Jornal Nacional também, que tem uma grande crise administrativa nesse período. Não só num descompasso entre o Estado e o município, mas principalmente no governo estadual, que enfrenta nesse mês de junho o início do processo de impeachment de Wilson Witzel, que está pautado numa péssima administração da crise do coronavírus e com suspeitas de superfaturamento de contratos da saúde. Então, a saúde, né, e principalmente a questão da pandemia, estão no centro da cobertura do Globo. E no final do mês, e aí é já no último dia do mês mesmo, no dia 30, o Globo já faz um primeiro argumento de que nós precisamos pensar na nova realidade, um novo momento na flexibilização. Nós temos que começar a pensar nos planos. Não fala ainda que nós temos que começar a flexibilização, mas que nós temos que começar a pensar nessa flexibilização, porque as pessoas não podem ficar eternamente em quarentena. Então, nós vamos ter esse final de mês em que eles jogam no ar uma possibilidade de, no futuro, se flexibilizar, porque não é possível ficar preso nessa lógica. E aí, eu gostaria de ouvir um pouco o que a Luísa tem a dizer para a gente, porque a Clara já trouxe para a gente a visão do jornal televisivo da Globo, né, do Grupo Globo. Eu trouxe a visão do jornal político do Globo, do Grupo Globo, e agora a Luísa vai trazer para a gente um pouco da visão do jornal especialista em economia do Globo, do Grupo Globo Valor. Seja muito bem-vinda, Luísa. Oi, Eduardo. Olá, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Bom, nos editoriais do mês de junho, o Valor criticou fortemente a postura do governo Bolsonaro no combate à pandemia da Covid-19. De acordo com o jornal, o governo Bolsonaro ele não apenas se eximiu de conduzir o combate ao novo coronavírus, como ele agiu para dificultar a superação da pandemia. O Valor também criticou a subnotificação dos casos por parte do governo e elogiou a iniciativa da imprensa para suprir essa lacuna na divulgação dos números diários do coronavírus no Brasil. Apesar disso que o Valor chamou de boicote à pandemia por parte do governo, também houve elogios tímidos do jornal a algumas medidas tomadas pelo governo para estancar o sangramento na economia causado pela emergência da Covid-19. Segundo o Valor, o governo deu um alívio na carga tributária quando suspendeu o pagamento do FGTS, adiou o PIS, PASEP e COFINS e prorrogou o Simples. O jornal também citou um dado da Receita Federal que indicou que as vendas apresentaram em maio um aumento de 11% na comparação com abril, em decorrência justamente dessas medidas de estímulo econômico adotadas pelo governo. Mari, em comparação aos outros jornais analisados até aqui, o Valor apresentou um menor detalhamento na cobertura sobre a Covid-19 e na discussão sobre a reabertura. Como foi essa cobertura do Estadão? Olá, Luísa, bem-vinda ao boletim do mês, né? Você e Clara. Eu vou pegar aqui um gancho do que Lide falou no início da nossa conversa,
Que é isso, a gente está fazendo uma cobertura desde o início, né, das medidas de contenção da pandemia no Brasil. E nessa linha do tempo dessa nossa cobertura em relação ao combate à pandemia, em relação a como os jornais estavam reportando isso, a gente vê claramente que no início o Estadão estava lá falando com bastante afinco sobre a pandemia, defendendo o isolamento, defendendo as medidas. E aí depois veio lá a questão entre governadores e governo federal. E o Estadão se manteve defendendo o isolamento do lado dos governadores e prefeitos, nesse caso, né? E aí, desde maio, que a gente vem observando uma diluída na forma que eles tratam o assunto da pandemia, né, nos editoriais. Em junho, isso é bem claro. No início do mês, eles ainda tratam, mas aí depois a pandemia vai virando nuances em outras temáticas, né? Uma das coisas que mais me surpreendeu no início do mês, que tem um editorial que eles estão tratando da economia e que, diga-se de passagem, a economia é a temática que eles preferem no quesito tangenciar a pandemia, nesse momento, né? E aí eles se referem ao isolamento no passado, tipo, brasileiros continuaram comendo, comprando remédio na época do isolamento, como se isso tivesse chegado ao fim. É uma nuance, mas que me deixou um pouco assustada, porque ainda assim a gente está tendo mais de 1.000 mortes por dia, né? Do mais, como os gráficos que vão sair no nosso boletim mostram, eles continuam falando mal de Bolsonaro e das ações de Bolsonaro, mas isso vai dar uma balanceada em relação à pandemia. Mas esse posicionamento, ele dá uma balanceada. Por exemplo, lá por meio do mês, o tom vai mudar. Eles vão dizer que as políticas de enfrentamento à crise adotadas no Brasil são, em geral, bem avaliadas. E o que é um pouco distinto do que eles vêm dizendo já há um tempo, né? E agora a gente vai acompanhar aí como que isso vai se dar no mês de julho, né? Como se essa virada vai continuar, se eles vão ter outro posicionamento. Mas aí já trazendo uma discussão importante, isso também relacionado de como mostra os gráficos do mês de junho, que vocês podem ver no boletim. O Estadão, ele tem um histórico de realmente pegar no pé de Bolsonaro, né? Não tem aliviado muito, não, principalmente, né, nesse 2020. Tem alguns pontos que eles batem, tipo a defesa da democracia, autoritarismo, não é um ponto que o Estadão desenvolve muito. Tem uns dias específicos, como no dia que Bolsonaro participou da manifestação, pedindo fechamento do Congresso e STF, com tochas que remetiam à estética nazifascista. Isso eles ficaram bem impressionados e trouxeram até para o editorial. Um outro ponto em que isso fica forte é nesse embate que vem desde antes já, entre judiciário e executivo. E na especificação desse mês, que esse embate judiciário e executivo tem muito foco na questão do inquérito das fake news e todo esse assunto das fake news, da liberdade de expressão, que inclusive foi tema do nosso podcast passado. Se você não assistiu, tá perdendo tempo. Uma coisa engraçada, eles trouxeram o personagem FHC, inclusive falando do consórcio em defesa da democracia. Depois eu queria saber de vocês se FHC anda aparecendo aí nos outros jornais. E aí tem outra coisa também, a questão dos dissidentes, que eu chamo de dissidentes do bolsonarismo, né? Nesse mês foi o Weintraub. Eles não falam muito, eles citam que o Weintraub foi demitido, isso foi acertado, e que foi um erro Decotelli ter sido escolhido como sucessor, mas não trazem muito a questão. Porque o que está acontecendo, né? O agronegócio, que é a galinha dos ovos de ouro do Brasil para o Estadão, está brilhando, apesar das políticas inexistentes ou mal elaboradas para a retomada da economia de Bolsonaro. Mas o Brasil tem sofrido sanção internacional porque não tem cumprido com tratados relacionados ao meio ambiente, né? Com o passar água boiada, com as queimadas. E aí o Estadão tem um posicionamento de dizer, olha, o governo Bolsonaro está errado, mas a Europa e os Estados Unidos são protecionistas, né, também. Também não é assim, não é tão errado. Mas também o que importa no final para eles é que o agronegócio está brilhando. Aproveitando o seu gancho, Mari, o Globo também fala muito sobre a questão ambiental e sobre o agronegócio, né? É importante pontuar que eles têm também essa mesma preocupação
de criticar não só a presidência, né, não só o presidente Bolsonaro, mas também o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, por prejudicar a imagem do país lá fora, né, a imagem do país no exterior, o que não só prejudica o agronegócio, mas resulta em diversas sanções, diversas ações, e também fortalece os movimentos na Europa, nos Estados Unidos, de um radicalismo, que eles chamam de radicalismo antiambiental, né, e fazem um lobby contra o acordo do Mercosul com a União Europeia. Então eles falam que o Bolsonaro e as suas ações, na verdade a sua não ação contra o desmatamento, principalmente na Amazônia e também no combate à pandemia, estaria fortalecendo as ações contra um acordo do Mercosul com a União Europeia. Então isso prejudica a nossa economia e o nosso agronegócio. E aí também, já puxando para essa questão, né, que traz a questão sempre econômica, é o sol que todos os temas vão gravitar ao redor, né, a economia vai ser a grande questão sempre com o governo Bolsonaro. Então, as críticas do Globo, no caso do governo federal, estão associadas a como o governo federal e mais especificamente o presidente Bolsonaro estaria prejudicando a imagem do Brasil, o que resulta no prejuízo à nossa economia e principalmente à nossa recuperação econômica, que o jornal vai ter um grande destaque, né? E aí a Mari perguntou sobre o FHC. No Globo tem algumas questões sobre o FHC relacionadas à transparência, né? Eles vão citar o FHC na questão de transparência, mas vão citar outros dois ex-presidentes na questão de economia, né? Eles vão citar o governo Lula II e o governo Dilma I, para destacar que o Brasil, antes da pandemia, estava recuperando a sua economia a passos curtos e lentos, né? A gente estava conseguindo recuperar a economia da destruição que os dois governos petistas teriam feito ao nosso governo, né? A heterodoxia do governo Dilma I e Lula II teriam destruído a nossa economia e nós estávamos finalmente recuperando e veio a pandemia para destruir. E eles vão, né, continuando essa questão dos petistas, né, eles vão também associar o governo Bolsonaro ao PT. Por quê? Temos durante o mês de junho o lançamento do Renda Brasil e eles vão discutir muito sobre o desejo do Bolsonaro de utilizar o Renda Brasil, assim como o PT utilizou o Bolsa Família, né? Então, como um programa social que tem um efeito político eleitoral positivo e cria uma fidelidade clientelista para o seu governo. Então, o governo Bolsonaro vai ser muito comparado aos governos petistas, ainda mais com a sua aproximação ao Centrão. Então, com o apoio do Centrão, com a ideia de um programa social clientelista, né? Então, esses dois pontos, ainda com um presidente que tem um grande destaque, né? uma grande prioridade junto ao seu governo, por assim dizer, né? Uma grande participação individual, você começa a associar o bolsonarismo ao petismo nesse mês. Então o Globo vai discutir um pouco essa relação entre o Bolsonaro e o PT. E aí, como nós já sabemos, durante todo esse mês de junho, né, historicamente, o PT é um grande partido que é criticado recorrentemente pelo Globo. Então o Globo vai fortalecer a sua crítica ao bolsonarismo durante o mês de junho, muito associado à questão ambiental, ao PT e também a questão das fake news, né? Porque o bolsonarismo vai agir nesse meio, vamos ter principalmente o inquérito das fake news nesse momento e a prisão do Queiroz, e todas as conexões vão sendo feitas pelo jornal nos editoriais. Então eles vão associar o gabinete do ódio às fake news, vão associar o Queiroz ao Flávio Bolsonaro, que é filho do presidente Bolsonaro, e vão associar, né, claro, a família como um todo. Então eles vão começar a minar essa questão e essas relações do governo Bolsonaro com a sua base, vamos dizer, não apenas popular, porque tem a questão do programa social, mas também a sua base política. Eles vão criar essa lógica na sua cobertura. Bom, então, para mim, o que chamou bastante atenção no Jornal Nacional ao longo do mês de junho foi a associação cada vez mais clara que eles fizeram entre o governo federal e os movimentos antidemocráticos. O Jornal Nacional, ele pautou esse assunto de uma maneira extremamente didática. Foram muitas matérias mostrando falas de apoiadores do presidente em manifestações que tinham reivindicações claramente antidemocráticas, né, como
o fechamento do Congresso, do STF, sempre mostravam falas de reprovação por parte de políticos e também de entidades jurídicas. Para mim ficou muito forte também uma defesa do STF. Foram diversas matérias com o STF como personagem principal e destacando em diversos momentos como eram problemáticas as falas dos manifestantes em apoio ao presidente, né, que apoiavam o presidente estarem nessas manifestações nesse sentido. E é engraçado porque, por falar em STF, o mês de junho ele começou de uma maneira que eu achei extremamente emblemática, que foi com o vazamento de uma conversa de um dos ministros do STF, o Celso de Mello, e nessa conversa ele fazia um paralelo do momento atual da política brasileira com a ascensão de Hitler, por exemplo. Foi logo no começo do mês. Então, para mim, o que ficou muito forte ao longo de junho foi isso, o Jornal Nacional subindo o tom em diversos momentos, fazendo uma relação extremamente clara e precisa de como o governo Bolsonaro tinha uma postura antidemocrática, né, como ele estava sempre envolto nesses pares antidemocráticos, e isso fazendo relação tanto com apoiadores do presidente, quanto também em relação aos membros do governo. Que aí eles lembraram também de um episódio, acho que Mariane falou da presença do presidente em uma das manifestações, né, e o Jornal Nacional também lembrou que dias antes de Weintraub ser demitido, ele também participou de uma manifestação extremamente problemática, né? Então, o jornal repercutiu isso, repercutiu diversas falas de políticos e até do próprio presidente, que teve que dizer que realmente a presença dele nessa manifestação era problemática, enfim, para mim foi bem contundente nesse sentido. E também teve muita associação entre o governo e as fake news, como o Eduardo relembrou, e eu lembro também que o jornal repercutiu bastante, inclusive a presença do Abraham Weintraub no inquérito das fake news, né? Durante vários dias, eles reverberaram essa pauta da decisão do STF, se o nome de Weintraub continuaria no inquérito ou não. Então, foi mais uma maneira de associar também o governo com essa pauta de uma política e de um governo antidemocrático. Teve uma associação muito grande em relação à corrupção, assim, envolvendo o governo Bolsonaro e supostos atos de corrupção. Isso foi puxado principalmente com a prisão de Queiroz, né? O jornal não poupou espaço assim, para mostrar a prisão de Queiroz. E é interessante porque na edição em que eles vão noticiar a prisão de Queiroz, foram quase 40 minutos, foram 40 minutos e um pouquinho só falando, reverberando essa prisão, né? E enquanto a pauta da pandemia ficou restrita a 6 minutos apenas. Então, eles deram muito espaço, repercutiram bastante essa prisão e sempre fazendo muitas associações com Flávio Bolsonaro, com seu gabinete, fazendo muitas associações também de cumplicidade, né? Entre Fabrício Queiroz, o preso, e o presidente Bolsonaro, mostrando Queiroz como um amigo da família, sempre fazendo muito essa aproximação de supostos atos de corrupção com a família Bolsonaro. Retomando um pouco essa questão da política ambiental do governo Jair Bolsonaro, a Folha também deu espaço para esse assunto. Inclusive, o título é Custo Ambiental, porque para eles essa política federal tanto impacta os ganhos que o país, né, como Estado, não, como política de governo, já tinha adquirido a longo prazo, preservando a Amazônia, mas também por uma preocupação que é recorrente na Folha, do desgaste da imagem do Brasil para fora, né, para o exterior. Então, isso foi mais um assunto que o governo Bolsonaro foi criticado. Não é novidade para ninguém que acompanha o Manchetômetro que a Folha tem um embate intenso com o presidente Jair Bolsonaro. Isso não foi diferente no mês de junho, mas eu queria ressaltar, para além dos outros assuntos políticos, como o Weintraub, como a MP, que tentava influenciar a questão dos diretores de universidades, e a inquérito das fake news, todos esses assuntos tiveram espaço, a aproximação do governo com o Centrão, até a Folha pintou isso como um desespero por parte do governo federal,
O Vai Entrar foi chamado de jagunço do bolsonarismo. Então, todos esses assuntos, a questão das eleições também foi tratada, né? A Folha defendia, né? Que agora já foi resolvido, mas que as eleições fossem adiadas, mas sem aumento dos mandatos. Todas essas ações, todas essas questões foram tratadas, mas eu acho que a questão central ali da Folha, na relação com o governo Bolsonaro, foi a nova campanha que eles trouxeram. Por quê? A Folha tratou a questão do Queiroz, da prisão do Queiroz, a partir do posicionamento do Bolsonaro depois da prisão, dizendo que ele deu uma trégua, que ele sumiu dos protestos, enfim, e até ficaram felizinhos com isso, dizendo que tomara que isso dure e tal, vamos aproveitar enquanto durar a trégua do presidente e tudo mais. Mas, para mim, o principal enfrentamento que a Folha fez ao governo federal foi um que não é direto, mas lateral, que é a campanha publicitária sobre o novo slogan "no jornal a serviço da democracia", que vai substituir o atual lema do jornal até as eleições de 2022. Uma data bem emblemática, né? Nesse editorial, que foi do dia 28, a Folha vai explicando por que o posicionamento dela em favor da democracia, do sistema democrático. E o que fica aí no ar é que ela se coloca na posição positiva em relação à democracia e coloca como inimigo, entre aspas, aí, aqueles que são favoráveis à ditadura militar. E ela relaciona aqueles favoráveis à ditadura militar aos eleitores do presidente, que fazem protestos hoje a favor do AI-5, enfim. E a questão que a gente levanta para pensar sobre esse posicionamento da Folha é que é um posicionamento que se distancia um pouco dos últimos anos, que a Folha, da maneira como a Folha cobriu e se relacionou com a ditadura militar. Nesse mesmo editorial, ela meio que assume, ela assume o erro de ter apoiado o regime em 64, só que ao longo dos anos, a Folha nunca teve um posicionamento super crítico ao regime. Por exemplo, tem a clássica editorial que fala sobre ditadura. Ao longo dos anos, a Folha protegeu o regime, fazendo várias ambivalências em relação aos resultados econômicos, enfim. Então, a gente precisa saber se esse posicionamento agora, com uma tarja amarela nas capas dos domingos, é suficiente para apagar todo um comportamento durante todos esses anos. Os editoriais do Valor, por sua vez, destacaram em vários momentos a necessidade de uma união pela defesa da democracia e que, nesse momento, seria preciso prudência e respeito ao Estado democrático de direito. O que está por trás disso? Como a gente vê mais adiante, o jornal afirma que algumas das principais autoridades do país, entre elas o presidente Jair Bolsonaro, elas parecem se esforçar para que uma crise institucional se instale. Para o Valor, o ideal seria que o primeiro passo em direção à pacificação, essa pacificação institucional, fosse dado pelo próprio Bolsonaro. O jornal critica esse choque do presidente com o Congresso Nacional, com alguns governadores e também com o Supremo Tribunal Federal. Então, o Valor, ele defende essa maior união entre executivo, legislativo e judiciário, para a contenção da pandemia e também para a reconstrução da economia. O jornal afirma que, abre aspas, tudo que o presidente Jair Bolsonaro conseguiu com suas agressões às instituições e pregações golpistas foi limitar drasticamente sua própria margem de ação. Fecha aspas. O jornal vê no Bolsonaro uma postura de arrogância e prepotência que acabam levando o presidente a proteger os filhos e criando uma situação que pode, inclusive, expulsá-lo do Palácio do Planalto. Houve também uma descrença do valor econômico em relação aos efeitos dessa guinada do Bolsonaro em direção aos partidos do Centrão, para evitar um eventual processo de impeachment. Para o jornal, esse movimento não garante nada ao governo e pode, inclusive, custar caro. O jornal afirma que Bolsonaro aliena parte dos seus adeptos que acreditam na sua pregação contra a corrupção, por um lado. E lembra que o Centrão apoiou, integrou o governo de Dilma e depois ajudou a derrubá-la com o impeachment. Então, o jornal acredita que a popularidade do Bolsonaro ela tende a diminuir mais com o avanço da pandemia, com esses problemas todos que estão com a parte da saúde, com o Ministério da Saúde, e com os conflitos no Ministério da Educação, pelo que eles chamam de fanatismo ideológico e ignorância.
No que diz respeito à economia, o jornal demonstrou no início do mês uma preocupação com o fechamento de mais de 1 milhão de vagas com carteira assinada e apontou que a pandemia já está afetando também o número de abertura de empresas. O jornal defende que é preciso aperfeiçoar e ampliar esses programas sociais que já existem, mas respeitando a limitação fiscal. Para o valor, a renda básica universal ela é cara demais e ela é fiscalmente insustentável no Brasil a longo prazo. O jornal ele também questiona uma suposta mudança de posicionamento do governo em relação ao auxílio emergencial de R$600. Segundo o editorial do Valor desse mês, após uma resistência inicial ao programa, o governo teria percebido o impacto positivo desse auxílio emergencial na popularidade do Bolsonaro. O jornal ele apontou essa estratégia como populismo econômico, que confrontaria os programas do ministro da Economia, Paulo Guedes, mas seria um complemento a essa aliança com o Centrão, nos planos do presidente de resgatar a sua popularidade e também de evitar um processo de impeachment. Também nesse mês, em editorial, o jornal ele afirmou que Bolsonaro ele é econômico em palavras e também econômico em entusiasmo no que diz respeito às reformas econômicas. Para o jornal, se o debate em torno dessas reformas não for retomado depois que a pandemia passar, a economia continuará com sérios problemas. Para o Valor, até mesmo o mérito da reforma da Previdência, que eles consideram o maior feito do governo Bolsonaro até agora, ele passa ao largo do Bolsonaro. O jornal diz que a reforma da Previdência ela deveu-se muito mais à insistência da equipe econômica e à disposição do Congresso para aprová-la. O jornal também afirma que outras reformas, como a administrativa, a PEC emergencial e a reforma tributária, elas se perderam por causa dessa situação conflituosa causada pelas provocações de Bolsonaro às instituições, em primeiro lugar, e depois também pela emergência da Covid-19. O jornal vê como imprescindível um esforço para o governo trabalhar nessas 3 reformas de forma que seja possível viabilizar a reconstrução da economia após a pandemia. Para o Valor, para que seja possível aperfeiçoar e ampliar os programas sociais, é preciso rearranjar as receitas e as despesas do governo, o que as reformas permitiriam, de acordo com o jornal. Realmente, Luísa, voltando um pouco para a cobertura do Globo, no caso das reformas, nós tivemos no Globo uma discussão muito forte, né? Como eu pontuei anteriormente, né? A cobertura do jornal foi toda relacionada à questão econômica e os reflexos econômicos do governo Bolsonaro, e aí nós voltamos, né, para a questão das reformas, ou seja, de ações diretas para tentar resolver a crise econômica no país, como nós podemos atuar. E aí o jornal, especificamente no caso do Globo, vai também defender as reformas econômicas, as reformas administrativas no país. Eles vão, principalmente, né, ter um grande foco na reforma tributária. Eles defendem muito a importância da reforma tributária para mudar o eixo tributário brasileiro, né, que isso seria muito importante para a gente retomar a construção, porque hoje o nosso sistema tributário ele seria muito dispendioso. E também vão, para a gente não ficar só nas críticas a todo e qualquer governo, vão elogiar a decisão do Legislativo de votar o projeto de saneamento básico, né, o PL do saneamento básico. Eles vão elogiar a possibilidade de ter a iniciativa privada no processo. Então, eles vão elogiar essa ação como um primeiro momento para você agir, você garantir o saneamento básico dos brasileiros. E aí eles vão usar vários exemplos de que o saneamento público não é capaz de atingir os brasileiros, atingir todos os brasileiros, né? Eles vão demonstrar essa ineficiência do serviço e vão pontuar que a privatização do serviço pode garantir esse alcance, né? Então eles vão destacar essa questão e vão falar também, vão usar um argumento muito interessante, que é
falando sobre como privatizar o saneamento vai dar sentido à Agência Nacional de Águas, e aí comparam a Agência Nacional de Petróleo. Então, eles vão falar como a ANA, né, vai ter agora uma ação realmente com sentido, porque ela que vai dar as regras, que vai fiscalizar, que vai construir o seu sentido, porque quando o serviço era público, ela não tinha tanta ação. E aí agora, com o serviço privatizado, com o serviço privado, ela pode realmente ser efetiva. E uma outra questão que é importante, e eles vão sempre trazer, é que é preciso não apenas esse projeto, mas também é preciso modernizar as regras de concessão. Então você precisa melhorar as regras de concessão públicas para que você garanta um investimento em infraestrutura. Né? Então a gente fala, não é apenas você permitir que seja um serviço privatizado, mas você precisa também que esse serviço privatizado seja interessante, que essa possibilidade de concessão seja atrativa para o setor privado. Então, eles discutem a importância de você mudar o marco regulatório da concessão de serviços de saneamento básico para retomar essa discussão e, principalmente, para melhorar o ambiente de negócio. Sobre as reformas, a Folha era uma defensora fiel das reformas, a gente já falou sobre isso em outros episódios do podcast, e eu acho que a diferença para esse mês é que a defesa já é óbvia, então a questão agora é o tempo. Ou seja, agora é a hora de voltar às reformas. Então a Folha passou o início da pandemia dizendo que não podia se esquecer das reformas, e agora ela está dizendo, bom, agora é o momento de retomar a execução desses projetos. Por mais que a reforma tributária tenha tido espaço, acho que a questão que mais ganhou importância esse mês foi a questão do saneamento básico, a defesa da Folha de que esse processo fosse feito a partir de uma abertura para o mercado, questão que ela classificou como um avanço de grandes proporções. Então, a privatização não seria um problema, pelo contrário, seria uma garantia de sucesso do projeto. E sobre a Renda Brasil, a Folha foi favorável, embora tenha algumas questões, mas ela se manifestou favorável ao processo de ampliação do cadastro dos mais vulneráveis, até chegou a sugerir uma renda que fosse voltada para crianças e adolescentes, que teoricamente seriam pessoas mais vulneráveis, e disse que isso seria importante também para revisar os outros gastos obrigatórios, eliminar benefícios tributários, aumentar o imposto de renda, unificar auxílios, tudo isso pensando, óbvio, na diminuição do gasto público. É impressionante como que falou privatização, os jornais já se alinham muito rapidamente, né? Essa questão do saneamento, do PL do saneamento que foi votado na Câmara, é bem parecida, aparece de forma bem parecida no Estadão. Eles falam que é importantíssimo, que é um acontecimento louvável essa aprovação, que já estava mais do que na hora do Brasil encarar essa questão do saneamento. E que melhor que isso é a abertura que esse PL dá para a privatização. No quesito das reformas, a gente vê o velho posicionamento do Estadão, né, de que Bolsonaro está negligenciando as reformas, dessa forma ele está abandonando uma agenda proposta lá por FHC e se alinhando à política que eles chamam lulopetista de adiar essas reformas, de negligenciar as contas públicas. E, principalmente, eles se mostram muito bravos com o Bolsonaro por ele abandonar essa que foi uma grande bandeira que o levou ao cargo presidencial, né? Então, no Jornal Nacional não teve tanto espaço para essas pautas no mês de junho, mas, puxando por algo que Lide falou sobre o auxílio financeiro, né, durante a pandemia, o que se percebe é quando aparece algo relativo ao auxílio financeiro, o jornal se coloca de uma maneira favorável e acaba usando isso também para criticar o governo, né, destacando a sua desorganização no pagamento, por exemplo. Mas, de forma geral, eu acho que um balanço fiel do que foi a cobertura do Jornal Nacional ao longo do mês de junho seria dizer que se concentrou bastante em criticar a condução do governo federal, né, em relação a essa pandemia. Fizeram uma associação bem maior entre a família Bolsonaro e possibilidades de atos de corrupção, né, como eu falei, principalmente puxando pelo caso Queiroz, né, que foi preso no dia 18. Também teve uma associação muito maior
entre essa ideia do governo Bolsonaro e um governo antidemocrático, né? Isso foi mostrado de maneira super didática pelo jornal ao longo do mês. E é isso, como eu disse, houve muita crítica em relação à postura do presidente na condução dessa pandemia, né? E também lembrando um pouco sobre a pandemia, é que no Jornal Nacional ela teve um espaço super humanizado, assim, foram meio que fazendo um paralelo, né, com as atitudes de Bolsonaro. Eles colocavam de maneira super humanizada os profissionais que estavam trabalhando, os pesquisadores que estavam em busca de soluções, os pacientes que estavam se recuperando, né? Isso foi muito debatido, essa tecla foi extremamente descascada, digamos assim, durante o mês de junho no Jornal Nacional. É isso, pessoal. Ótima estreia, Clara. Bom ter aqui você também, Luísa, falando do valor. Se você também gostou do episódio, compartilhe. Para continuar informado sobre o Manchetômetro, acesse nosso site manchetômetro.com.br e siga nossas redes sociais. Lembrando que você pode contribuir também para a nossa campanha de financiamento coletivo. O link é benfeitoria.com/manchetômetro. Seu apoio é muito importante. Obrigado e até o próximo episódio.